Bom, conversando aqui, né, tem vou dar continuidade ao assunto sobre ditadura militar. Todo esse contexto aqui do inicial eu já expliquei nas outras aulas, né, contexto da Guerra Fria, sucessão de governos populistas no Brasil, né, um caos político e econômico. O último presidente civil foi o Jango, né, foi o João Goulart, e o João Goulart, ele é que sofre o golpe, né, lá em 1º de abril, né, de 64, tá? Justamente porque ele foi acusado, né, de tomar medidas populares como reforma agrária, econômica, eleitoral, educacional, etc. Né? Então ele vai levar, vai ser taxado, né, como o cara da esquerda, o cara que era comunista, o cara que queria entregar o Brasil aos comunistas e barará, né? Enfim, tudo isso eu já expliquei para vocês. Por isso que vai se criar, né, uma visão histérica e impopular referente ao comunismo, né, como eu falei para vocês. Aquela visão de que todo comunista era ateu, todo comunista era anticristo, aliás, né, ateu não, era anticristo, todo comunista comia criancinha, né? Enfim, né, quase que uma visão demonizada, né, do comunismo. Beleza? Bom, então no dia 31 de março, né, começa-se o processo de golpe de Estado, né, do golpe de Estado pelos militares, destituindo João Goulart, instalando o regime militar, no caso, uma ditadura militar, certo? E a partir do dia 1º de abril, certo? A partir do dia 1º de abril, já se começa oficialmente o, o governo militar, tá? A ditadura militar, certo? Bom, ao todo, né, vocês devem estar lembrados daquele primeiro slide que a gente utilizou do ético, né, onde tem ali toda aquela questão né, dos objetivos dos militares, né, era formar, trabalhar com a economia, abrir a economia brasileira para os estados e tal, enfim, todo aquele processo. Então, a partir de agora, né, como eu falei para vocês na última aula, ao todo houveram 5 presidentes, tá? Houveram 5 presidentes militares, certo? A gente vai ver cada um deles agora e o que cada um deles fez, certo? Cada um deles e o que cada um deles fez, tá? Algumas medidas foram extremamente importantes para vocês entenderem o contexto do que foi acontecendo, tá? Então, o primeiro presidente aqui é Humberto Castelo Branco, tá? Conhecido popularmente apenas como Castelo Branco, tá? Acho que na maioria dos livros que vocês vão encontrar só tem o nome Castelo Branco, certo? Tem alguém que queria falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Eu vi que teve um áudio que ligou aí. Não, né? Bom, então tá aí Castelo Branco, né? É a forma como ele é conhecido, tá? A forma como ele aparece nos livros de história, geralmente, tá? Humberto Castelo Branco. E é o seguinte, medidas para firmar a estrutura do regime militar, tá? Uma das coisas que foi feito logo inicialmente, aquilo que eu venho comentando com vocês desde o começo, desde que o mundo é mundo, uma coisa é você dominar uma região, outra coisa é você manter aquela região, certo? Uma coisa é você dar um golpe de Estado, massa, e agora? Vai acontecer o quê? Outra, bem diferente, é você manter o Estado, certo? Isso aconteceu lá no 15 de novembro, né, de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca, juntamente com Floriano Peixoto e outros militares, deu um golpe de Estado, né? Beleza, acabou o segundo reinado, acabou a monarquia brasileira, e agora? Vai acontecer o quê? Outra coisa é manter essa república, né? Foi a primeira república. Aconteceu com o Vargas, tá? O Vargas foi lá e deu um golpe de Estado em 1930, né? Foi o que acabou com a República Velha e começou o chamado período da Era Vargas, né? Ali, certo? Ele deu um golpe, e agora? Como é que ele vai fazer para se manter? Certo? Então, uma coisa é você dominar uma região, outra coisa é você manter essa região, certo? Isso aí é algo óbvio e que existe desde que o mundo é mundo, tá? Desde que o mundo é mundo. Certo? Então, vamos lá. Primeira medida feita aqui, tomada pelo Humberto Castelo Branco, é o seguinte. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, que eu quero que vocês gravem na cabeça de vocês, tá? Isso é quase que obrigatório você gravar na cabeça quando se fala sobre ditadura militar, é o seguinte. Nessa época vai ter o chamado AI, certo? AI. AI é a abreviação, tá? Vocês podem encontrar dessa maneira nos livros de história, A.I. ou apenas AI, certo? Essa aqui é a maneira mais comum de você encontrar, certo? AI. Esse AI aqui que vocês estão vendo, tá? Esse AI, ele é uma abreviação, tá? Ele é uma abreviação, isso aqui você não pode esquecer, tá? É uma abreviação de
ato institucional, certo? AI é uma abreviação de ato institucional. Fechou? Acho que todo mundo entendeu, né? Se não entendeu, mande aí no chat para me ver, ou ligue o seu áudio e pergunte, tá? É um ato institucional. Juridicamente falando, um ato institucional não é uma lei, certo? Sabe muito bem que as leis do Brasil estão lá na Constituição, tá? Na Constituição brasileira, ok? Então, um ato institucional é uma medida que é tipo uma emenda, a gente chama de emenda na lei, tá? Então, é quando eu crio, é o que hoje em dia a gente pode chamar de PL, projeto de lei, certo? E quando o projeto de lei ele é outorgado, ele é aceito, ele se torna um ato institucional, certo? É tipo uma medida, é como se fosse uma lei, mas ela não é uma lei que está na Constituição. Ela é uma lei criada para um momento específico, tá? Geralmente os atos institucionais são criados em um momento de crise, tá? Bom, então, uma coisa interessante é que nesse primeiro governo, no governo do Castelo Branco, a gente vai ver todas as medidas que ele teve aqui, ó, tá? Como já está bem claro para vocês aqui, ó, foi tudo que foi feito foi para firmar essa estrutura militar, certo? Tem que entender isso aqui, tá? Os militares deram um golpe, mas agora eles precisavam manter o governo, manter o regime militar, ok? E como é que você mantém isso? Se fosse pela Constituição, eles não se manteriam. Os militares, se fosse seguir a Constituição, como deveriam ter seguido, né, mas como sabe muito bem, o Brasil aquela velha história, né, putz, os governantes sempre cagam para a nossa Constituição, né? A verdade é essa. Os governantes sempre cagam para a Constituição. Essa é a verdade pura e simples, tá? É a verdade pura e simples, né? Então, os militares eles cagaram para a Constituição, porque se fossem seguir ela, eles acabariam ficando na mesma situação que o Vargas ficou lá em 30. Estão lembrados qual foi a primeira fase da era Vargas? Governo provisório, tá? Que vai de 30 a 34. Lembre-se disso. Primeira fase do governo Vargas foi chamado governo provisório, ok? Fechado isso aqui, né? Bom, então, se os militares fossem seguir a mesma, como é que eu posso falar para vocês? A mesma fosse seguir o que a lei pede, o que a Constituição pede, o regime militar não se sustentaria. Ponto. Você tem que ter isso na sua cabeça. Certo? Tem isso na sua cabeça. Então, esses atos institucionais, ou os AIs, tá? Vocês podem, às vezes, vocês vão poder encontrar também em alguns lugares. No caso, quando fala AIs, no caso, é se referindo porque tem um Szinho, né? Vai ter um Szinho aqui na frente, tá? Que no caso, se referindo a quando vem no plural, tá? AI ou AIs, porque tiveram 5, tá? AIs, vocês colocam no livro de história aí, o nome AIs, com Szinho minúsculo na frente, são atos institucionais, no plural, porque foram 5 ao todo. Fechado, né? Bom, tendo isso em mente, eu vou supor que todo mundo entendeu, tá? Então, lembrando que se não entendeu, mande no chat aí, eu ligo o seu áudio e pergunte, tá? Então, vou supor que todo mundo entendeu. Então, o primeiro ato institucional. Um detalhe, só para fixar mais ainda na cabeça de vocês, lembre que todos os AIs, tá? Eu não vou estar falando ato institucional, porque é uma palavra muito grande, é só falar AI, tá? Vocês já vão lembrar que é um ato institucional, tá? Não esqueçam, todos os AIs tinham um único objetivo, que era afirmar a estrutura militar, era fazer com que eles permanecessem no poder. Simples, objetivo e rápido. Certo? Era permanecer os militares no poder. Então, os AIs serviram para isso. Fechado? Bom, então o que é que diz o primeiro ato? Vamos lá, vamos espaçadamente aqui, ato por ato, tá? O primeiro ato diz o seguinte, lembrando, gente, que cada ato institucional desse, cada AI, ele tem uma lista de coisas, certo? Então, obviamente, a gente não vai estudar a lista completa, porque senão a gente levaria até o ano que vem e ainda não dá, certo? Então, aqui eu trouxe as principais coisas de cada AI, ok? Ponto. Vamos lá. Primeiro ponto.
Eleições indiretas para presidente. Então você já começa a perceber que a sacanagem começou. Tá? A sacanagem começou. Porque a partir do momento que você tem uma eleição indireta, você proíbe o povo de participar. Olha que coisa maravilhosa. Né? E o povo, você sabe muito bem que o povo pobre, lascado, ou de classe média para baixo, é 90% dos brasileiros. Tá? É 90% dos brasileiros. Ok? Então, quando você proíbe o povo de participar, automaticamente não tem como você sair. Eu acho que isso ficou claro para vocês, né? Eu acho que você me entendeu. Né? Então, quando você cria eleições indiretas, lembre, eleição direta quando o povo participa. Indireta quando o povo não participa. Ou seja, uma eleição indireta, quem é que participa da indireta? O que a gente chama de colegiado. Tá? Colegiado. E o que é o colegiado? Os próprios políticos. Tá? A própria patotinha. Tá? Ali. Então, numa eleição indireta, quem era que participava? Os próprios militares. Aí ficou fácil. É tipo você usar hack num jogo. Ficou fácil. Porque agora você vai ter uma patotinha de militar indicando outros militares. Então, eles nunca vão sair. Ficou claro para vocês, né? Isso aí. Então, já percebe aí que os militares de democracia não tem nada. Né? Tá longe disso. Então, o primeiro ponto do primeiro ato, né? Do primeiro aí, eleições indiretas. Isso vai manter os militares no poder. Maravilhoso. Para os militares, óbvio. Tá? Segundo ponto, olha que sacanagem, velho, isso aqui. Cassação de mandatos. Tá? Cassação de mandatos. Cassação, você está cassando o mandato de alguém. Ou seja, você está tomando o cargo de alguém. Vou te dar um exemplo. Imagine que eu sou Castelo Branco. Imagine que vocês aqui da sala são políticos, são vereadores, senadores, enfim, tá? Governadores e tal. A partir do momento que eu entro e eu percebo que vocês vão fazer oposição ao meu governo, eu vou lá e casso o teu cargo. Ou seja, entre aspas, é como se fosse uma demissão. Eu te tiro do cargo. Então, a partir de agora, os únicos que poderiam fazer algo para me tirar não podem mais. Vocês perceberam que é muito parecido com o que o Vargas fez lá no governo provisório do Vargas? Estão lembrados que o Vargas fechou as câmaras municipais? Ele fechou o plenário ali. Ou seja, os únicos que poderiam tirar o Vargas do poder perderam os cargos. Aconteceu a mesma coisa aqui. Logo no ato número 1, né? No aí número 1, né? E, gente, um detalhezinho, tá? Às vezes vocês vão encontrar essa abreviação aqui, tá? Nos livros de história. Só para deixar claro aí para vocês, tá? Às vezes vocês vão encontrar assim, ó, tipo, aí número 1, tá? Aí número 1, certo? Então, aí número 1, ato institucional número 1, que é esse que a gente está estudando agora, tá? Aí número 4, aí número 3, aí número 5. Muito provavelmente, em 90% dos livros de história que vocês pegarem, vai estar lá o artigo número 5, tá? O ato número 5. Ele foi o mais importante, mais pesado e mais polêmico. E nós vamos ver por quê quando a gente chegar lá. Certo? Até porque aqui, ó, no governo do Castelo Branco, você vai observar que tem até o número 4. Certo? Então, lá, o aí número 5 foi o pior de todos, inegavelmente. Tá? O aí número 5, ele não, a gente vai ver mais na frente. Certo? Mais na frente. Bom, então só para deixar claro para vocês aí que vocês vão encontrar dessa maneira, tá? O nome aí, número tal. Então é o ato institucional número tal. Bom, alguma dúvida nesse primeiro aí? Não. Cassação de mandato, tá? Então, eleições indiretas para presidente. Então, ele tirou o poder do povo de eleger e cassou o mandato da galera que poderia fazer oposição. Bicho, isso é muito fácil você se manter no poder desse jeito. É muito fácil, velho. Tá? Vamos lá para o ato institucional número 2. Vamos lá para o aí número 2. Se liga só. Instituição do bipartidarismo. Bi2. Partidarismo, partido. Então, gente, a partir desse momento agora, só foi permitido no Brasil um partido só. Aliás, 2 partidos, perdão. 2 partidos. A Arena, que é a abreviação de Aliança Renovadora Nacional,
obviamente ligada aos militares, certo? Era um partido de direita ligado aos militares. Vocês entenderam isso, né? E o segundo, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. E aqui eu devo deixar uma ressalva extremamente importante. Você vai ver vários professores de história imbecis ou vários livros de história equivocados dizendo que o MDB era de esquerda. Ele não era de esquerda, ele era de centro. Tá? Ele era apenas um movimento que buscava a liberdade do povo, buscava um governo democrático. O próprio nome do partido já diz isso, né? Movimento Democrático Brasileiro. Então, eles exigiam que as eleições fossem diretas novamente, exigiam que os absurdos que vocês vão ver não acontecessem mais. Fechado? Ponto. Isso aqui é básico para que você entenda. Tá? Então, e por que, professor, só tem 2 partidos? Gente, é simples. Com 2 partidos é mais fácil você controlar. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que tu foi contratada agora, vocês aqui na sala de aula, foram contratados para cuidar de uma sala de primeiro ano. Pirralhinhos, os menininhos pequenininhos, não é ensino médio não, tá? Primeiro ano do Fundamental 1. Um monte de pirralhinho. E na sala tem 30 alunos, 30 crianças. Tu vai conseguir controlar os 30 sozinhas? Sozinho, aliás? Com certeza não. Tá? Com certeza você não vai conseguir. Por isso que, se você observar, em toda a sala de Fundamental 1 tem um auxiliar. Tem a professora oficial, fixa, e tem um auxiliar. Correto? É por isso. Porque não dá para você controlar 20, 30 crianças pequenas numa sala. Mas, imagine que nessa sala de aula agora só tem 2 crianças. É mais fácil ou não de você controlar? Agora imagine que uma dessas 2 crianças é teu xeleléu, é teu parceiro. Ele gosta de você, ele faz o que você manda. E agora, no fim das contas, é um sonho, né, Camila? Só ficou uma pessoa, uma perfeição na vida. Só ficou uma criancinha para você cuidar. Você tá entendendo, gente? Porque o bipartidarismo foi bom para os militares, né? Por isso, mano. Porque agora eles já estavam com o poder na mão, mas agora eles foram mais ainda. Tá? Então esse foi o ato número 2. Foi o que teve de importante no ato número 2. Ok? Vamos lá. Vamos agora para o ato número 3. O que era que tinha de importante no ato número 3? Vamos lá. Bom, o que teve de importante no ato número 3, mais uma vez, outra grande sacanagem. Eleições indiretas para governador. Gente, os militares, como eu falei para vocês na aula passada, na semana passada, aliás, os militares, eles... Como é que eu posso falar para vocês isso? Eles precisavam, né? Eles precisavam de... Cara, como é que eu digo isso para vocês? Eles precisavam ter um controle maior no país, certo? O Brasil é grande. Geograficamente, o país do Brasil é grande. Ok? É um país grande. Certo? País grande. Então, eles precisavam de alguém para controlar esse país. Ok? Então, eu vou explicar para vocês o que isso significa. Certo?